Oi, provavelmente você já deve ter ouvido falar do teste das 16 personalidades. E caso você não tenha ouvido falar, provavelmente você está vivendo numa cova. Se você ainda não fez, faça. Se você não quiser fazer, você também não é obrigado. Porém, eu vim fazer aqui novamente, porque sim, eu já sei o meu resultado. Eu sou INFP, aliás, uma das personalidades mais comuns que existem por aí. Só que vim fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero descobrir o oposto da minha personalidade. Ah, mas pra que fazer isso? Na verdade, eu não sei e também não tem nenhum motivo aparente para poder fazer isso, mas eu tenho muita muita curiosidade em saber que tipo de personalidade eu teria em uma realidade paralela. Antes de mais nada, eu queria esclarecer algumas coisas sobre a minha personalidade. Não que alguma pessoa deveria considerar os testes de personalidade e os tipos de personalidade como uma verdade absoluta, e elas não são. Porém, os tipos de personalidade, elas meio que ajudam a pessoa a identificar algumas características dela mesma e tal. Isso eu acho que é válido. Claro, mas tem que ficar com o olho fechado e o outro aberto, porque quem define a sua vida é você. Assim, fazendo uma breve introdução, os INFP são considerados mediadores dentro da classificação dos diplomatas. Se você, como eu, não sabe a diferença entre um e outro e só consegue identificar por causa dos desenhos, é a mulher com a florzinha. E a descrição diz assim: pessoas poéticas, bondosas, altruístas, sempre prontas para ajudar uma boa causa. Ok. Olha, se você quiser que eu dê uma introdução, segundo a minha opinião, dessa personalidade, na verdade eu diria assim: pessoas confusas sobre seus sentimentos, que vivem um turbilhão de emoções dentro de si, mas nunca expressam isso de uma forma muito clara para as outras pessoas. Extremamente desorganizados e que deixam tudo para depois. É basicamente isso. Mas se essa é uma definição bonitinha, eu gostei da definição do site. Eu não vou ficar mostrando pergunta por pergunta, até porque eu não acho isso extremamente necessário. Eu apenas vou mostrar algumas que eu acho mais pontuais e, claro, eu vou responder tudo ao contrário do que eu responderia. Isso aqui vai parecer um pouco confuso porque dizem que INFP são pessoas introvertidas. E sim, eu tenho algumas características de introversão que atrapalham muito a minha vida, por incrível que pareça. Mas, como aqui ao contrário, eu botei aqui, ó, em concordo. É aqui que o seu tipo de personalidade começa a se manifestar. E dá pra ver que eu não me sinto superior às outras pessoas, então normalmente eu colocaria em discordo. Então o oposto seria em concordo. Talvez eu ponha aqui, porque às vezes esse tipo de sentimento desaparece pra mim. Porém, desaparece muito rápido porque eu tenho um certo complexo de inferioridade, então eu não me sinto melhor que ninguém, na maioria das vezes. Tá, e outra pergunta muito importante, porque sim, eu vivo no mundo da lua, e eu fico me perguntando quem é que não mora no mundo da lua, porque lá é muito divertido. Olha onde chegamos! Por que você botaria em discordo em uma ocasião normal? Pô, eu botaria em concordo, claro. Quem sou eu pra julgar? Mas já estou te julgando. Mais uma pergunta polêmica. E aqui nós descobrimos também onde surgem as crias de Napoleão. E aqui nós temos o resultado da nossa busca incessante. Eu seria executivo com essa terminação A, mais extrovertido que introvertido, observador, pensante, julgador, claro. E assertivo. Interessante. Vou ler sobre isso. Eu pensando que ia ser uma coisa super pesada, ruim sobre os executivos, mas na verdade não, tem muitas características boas sobre eles. Minha gente. Não tô falando mal das pessoas que têm esse tipo de personalidade, porém, eu fico pensando assim, baseado nas minhas respostas, sério que tem muitas características boas, tá? Vou tentar focar nisso. Se você entrar em forças, fraquezas e outras características mais específicas dessa personalidade, o site ele começa a apresentar informação em inglês. Não que isso seja uma dificuldade para mim, mas é porque tem muita coisa e só a introdução tá traduzindo. Mas eu vou dar uma lida, porque né, eu sou uma pessoa esforçada. Só que não. Então, tem muita característica sobre eles no site, mas eu só anotei o que é importante. Ou seja, isso. O que eu considero importante, né? Porque tem muita coisa interessante sobre essa personalidade. Se você quiser buscar, por que não? Tá lá disponível, né? É público. Os ESTJ são pessoas dedicadas que buscam a coisa certa a ser feita. Pessoas com uma força de vontade invejável e que não abrem mão dos seus princípios facilmente. São diretos e honestos, e essas são características maravilhosas. Eu gostaria de ter elas também. Assim, não que eu não seja honesta ou essas coisas. E agora vamos aos defeitos, né? Porque aqui a gente tá pra falar mal. Brincadeira, não. Inflexíveis e teimosos.
Julgadores, e eles têm convicções pouco... já anotei isso, porque eu coloquei flexíveis 2 vezes. Dificuldades em relaxar e se divertir e mostrar suas emoções verdadeiras. Foco muito no seu status social e se preocupa com as expectativas dos outros com relação a eles. Engraçado, com relação ao que eu respondi, eu não esperava essa última característica, mas talvez eu esteja enganada. É como eu disse, isso você não deve levar 100% ao pé da letra, mas se aquilo ajuda você a crescer, entender um pouco mais sobre si mesmo, por que não, né? Então você que é executivo, pesquise um pouco mais sobre o seu tipo de personalidade, seus defeitos e qualidades de forma individual. Eu pensava que o tipo de personalidade que ia sair seria uma pessoa com jeito de ditador, do mal, que queria controlar todo mundo. E na verdade é um pouquinho disso, mas não tanto, porque os executivos são pessoas, são líder natos, né? Eles estão ali para organizar as pessoas e ajudar a comandar a bagaça toda. Isso não é necessariamente algo ruim. Sim, eu sei muito bem que esse final ficou muito vago e eu não me preocupei em fazer uma coisa melhor do que isso. Então, estou aqui para dizer que todas as personalidades têm seu ponto positivo e negativo, tanto em NFP como o que eu tirei, que foi o executivo, como qualquer outro. Muitas vezes a gente julga a pessoa pelo tipo de personalidade, igual que as pessoas faziam com o signo do zodíaco. E a gente sabe muito bem que não é bem assim que funcionam as coisas. Ou não, né? Porque mesmo que eu fale isso, vai ter muita gente que vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Isso aí, que você tenha um bom dia.